YouTube. A Patrícia vai falar. Vai falar. Beleza. E aí, quem que vai ser oficial semana que vem? Vai ser o Rodolfo. Bota fé. Mas também foram só vocês. Vamos lá, tá? Vamos lá. Oh, meu Deus. Deixa eu só travar aqui os meus áudios das paradas. Bom, deixa eu me olhar aqui. Boa tarde aí a galera online que acompanha aqui a gente sempre. Meu nome é Alex e vamos agora começar mais uma live do Arte na Rede, né? O Arte na Rede é um conjunto de lives com vários artistas e pesquisadores em arte para falar das suas pesquisas e dos seus processos. Então, hoje a gente está com a Lorena Ferreira. Então, a Lorena Ferreira, ela é artista, ela é musicista. Ela é musicista e doutoranda em artes visuais pelo programa de pesquisa e pós-graduação lá da UNB, na linha de pesquisa arte e tecnologia, né, Lorena? Então, Exato. Lorena, né? Então, falei certo, mas daqui a pouco você fala um pouco mais. Então, hoje a Lorena vai falar sobre arte e vigilância digital. E aí, geralmente, Lorena, sempre começo falando algumas questões assim que fica na minha mente assim sobre o tema de vocês, né? Então, geralmente eu faço um textinho só para abrir a sua fala, né? E aí pode ser que esteja vinculado com a sua fala ou não, né? Você que vai me dizer. Mas quando eu penso, assim como eu conversei com o Arthur na semana passada, que ele falou sobre arte e pandemia, e eu fiquei muito assim nessa questão dele ter vários elementos, na sua também, assim, e eu acho que desde o começo da primeira até hoje a gente tem trago essa questão do espectro do digital, né, dessa linguagem informacional, do 0 e 1, do algoritmo e tudo mais, né, e a arte sempre está transversalizando. E aí eu acho interessante a gente falar de arte e mídia, né, porque dentro de arte e mídia a gente tem muitas designações aqui de investigações poéticas, né? E a arte e mídia, né, mais ou menos comumente lá dos anos 80 para cá, se apropria dos outros dispositivos para criar sua poética, né? E aí, quando vem arte e vigilância digital, eu penso também que a arte, ela meio que pode se apropriar dos recursos tecnológicos, das mídias, né, da própria indústria cultural, e resistir, e desconstruir, e ampliar, de repente, e criticar o próprio sentido, né, da mídia, né, e falando, por exemplo, em questões de vigilância digital, né, essa questão mais vamos dizer, da internet, eu fiquei pensando assim, né, tipo, a gente tem uma coisa que a internet, uma das características da internet, do cyberespaço, é a pervasividade, né, pervasividade tem a ver com o espraiamento, com as coisas da diluição, né? E eu acho que a arte é muito mais pervasiva do que a própria internet, pensando nisso, que a arte, ela transcende, digamos. Não queria utilizar essa palavra transcender, mas ela está no cotidiano, né? Ela está permeando a nossa vida, se não é a própria vida. E uma das coisas que você me fez fazer, que eu achei muito massa, foi, enfim, quando a gente vai falar de vigilância, a gente retoma algumas coisas do Foucault, né? E a vigilância tem, né, ela tem um poder, né, vigilância, né, sobre o comportamento, sobre o nosso comportamento, né, e, enfim, né, já tem manifestações e estudos, assim, já da vigilância já na Idade Moderna, né, que se estende até hoje, por aí, né, mas eu acho que um dos principais autores a falar sobre a vigilância mesmo foi o Foucault, né, e é isso, né.
A vigilância, ela permite, né, eu estava pensando, né, e eu acho, lendo um pouco, né, permite a nossa produção de conhecimento, né, mas ambos estamos sendo vigiados, né, então tem um aspecto fundamental que é o próprio exercício do poder da vigilância, né. E aí tem duas características, né, enfim, não vou falar sobre o Foucault aqui, né, mas sobre a sociedade disciplinar, a sociedade de controle, e essas características da vigilância, e uma delas é o olhar que vê sem ser visto, né? E aí é isso, né? E ele vai falar no texto dele, né, que quanto mais invisível é essa força, essa ação de poder, né, mais definitiva e permanente vai ser a sua capacidade de vigiar, né? E aí tem uma outra característica que é olhar opera por meio de vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, né? Então são várias formas de vigilância, de registros, né? Enfim, para formar um saber e outro, assim, né, tem vários métodos que vão também registrar o nosso comportamento. E aí é muito interessante, né, porque a gente está num momento que nós estamos sendo vigiados, né, o tempo todo, porque o Foucault vai falar sobre a vigilância dentro do espectro das instituições, né, das instituições que controlam, né, os asilos, as escolas, os presídios, né, e essa questão da vigilância também, né, que eu estava falando antes, vem também dentro dessa noção de vigilância na saúde, né? E aí é isso, né? Então, quando a gente tem uma vigilância múltipla e entrecruzada, a gente vai ter uma vigilância dos prontuários médicos, né? Dos relatórios dos processos judiciais para quem está no presídio, enfim, até os próprios exames nas escolas e ainda mais as fábricas, né, os controles de produção dos trabalhadores, né, então é um entrecruzamento muito diverso dos nossos dados, e aí a vigilância digital tem o tempo todo isso, né, então, de diferentes formas, né, então, e aí eu acho que talvez é maior, fiquei pensando nessa questão da vigilância, é tão maior hoje, porque fora a vigilância, né, esse controle e o registro do nosso comportamento dentro das instituições, escola, etc., né, nós temos dentro da internet, né, de diferentes formas, né, então, nas redes sociais digitais, ou quando a gente acessa um mailing list, né, ou de repente quando a gente vai entrar no aplicativo e a gente entra por aplicativo, né, fazendo login e senha através dos nossos dados do Facebook, enfim. O próprio Meet, né, essa ferramenta de videoconferência que a gente está utilizando aqui, né, a gente abre através do nosso login, no Gmail, que tem os nossos dados, enfim, a gente está o tempo todo demandando, né, essas relações. E aí a gente tem várias questões que a gente poderia falar aqui, mas só para mais ou menos abrir, né, que a gente tem hoje um dilema das redes sociais digitais, que eu estava vendo, assim, vários autores falam sobre a questão da ética, da informação e da nossa privacidade, né, e o tanto que a gente faz um overshare mesmo, né, o tanto que a gente abusa de compartilhar os nossos dados pessoais também. E é isso, assim, né, enfim. Tudo que você falou, assim, tem tudo a ver, enfim, tudo que você falou, tipo, eu vou falar aqui, vou estar falando aqui no decorrer da apresentação. Eu quero pegar 3 ganchos do que você falou agora. O primeiro gancho é a utilização da arte, dos dispositivos, é os que a arte vigilância faz. Arte vigilância, ou arte surveillance, ou arte surveillance, como as pessoas chamam. Arte surveillance. Que você questiona a vigilância através do uso do dispositivo. Então, essa é uma característica da arte vigilância, ela usar os dispositivos de vigilância para poder questioná-lo, né? A arte vigilância, ela questiona uma sociedade de vigilância. Outra coisa que você falou em relação à arte transcender, né? Eu sempre gosto de pensar que a arte, ela sempre está à frente do seu tempo. Então, o que está por acontecer, a arte, ela vai conseguir, de alguma forma, ter essa sensibilidade, ter essa poética, essa metáfora de prever o que está por vir, né? Ainda mais agora nesse tempo que a gente está de transformação, né? Uma transformação, assim, uma coisa, um baque histórico, a gente está passando por um baque histórico, de que a arte principalmente também coisas que eu venho visto da arte e tecnologia já estavam prevendo, então cyberpunk já estavam prevendo, tipo, utilização de máscara,
essa vigilância ainda mais invasiva, obras de arte e tecnologia já estavam falando sobre ela, então há momentos desses históricos que, de alguma forma, ajuda a antecipar mais ainda o futuro tecnológico do que virá, né? Isso é uma coisa também que eu quero discutir lá também no final da nossa fala, que é a arte, a vigilância agora no coronavírus, né? Nessa época de coronavírus. Eu vou começar aqui, então, a minha apresentação. Deixa eu escolher aqui. Fala também um pouquinho de você, Lorena, antes de você começar, mesmo. Então, trabalho artístico. Legal. Eu sou, enfim, meu percurso, eu sou formada em música, mestre em música também, sou formada em licenciatura em música, eu toco guitarra, sou guitarrista, e sempre vim trabalhando essa questão do som, sempre pensando no som, e eu sempre estudei a música tradicional, mas sempre gostei muito de estudar coisas relacionadas a outras formas de ver o som, né? John Cage, outras percepções, tipo, poéticas sonoras, questões de ruído, assim, eu sempre me envolvi muito com isso. Então, eu sempre estava com o pé na música, mas todos os meus amigos eram das artes visuais. Então, videoarte, eu estava lá fazendo o som da videoarte. Teatro, eu estava lá na sonoplastia, viajando lá nos sons. Então, eu sempre tive essa outra relação no som que não seja música tradicional. Isso não significa que eu não gosto. Eu gosto muito da música tradicional, toco, enfim. Para mim, eu sou muito apaixonado pela questão sonora como um todo. Me formei também sou mestre em música, né? Pesquisei a questão da vigilância no mestrado, que eu pesquisei plataformas da Deezer, da Last FM, como é que era utilizado, olhando um pouco essa questão do algoritmo, como é que as pessoas têm um conteúdo personalizado e como é que esse conteúdo, de alguma forma, vai influencia no seu gosto musical, né? É uma coisa de sempre estar escutando a mesma coisa. E foi aí que eu caí nessa questão da vigilância. E aí, quando eu entrei para o doutorado, eu falei, eu quero pesquisar som, eu quero fazer arte sonora usando o tema da vigilância. Então, eu quero fazer uma arte sonora e junto com uma arte vigilância, que eu chamo de art sound valence, né, no meu trabalho. Eu vou estar falando também art sound valence, arte sonora e vigilância, que eu faço, é meu processo artístico dentro da pesquisa de doutorado. Então, quero dar início aqui às falas. Primeiro, eu quero dar uma contextualizada do que é a vigilância, um pouco que você falou, né, que a vigilância são os diversos contextos, e para depois entrar na questão do processo artístico, né. Vocês estão vendo essas coisas escritas? Não, acho que não compartilhou ainda não. Está compartilhando. Compartilhou? Ainda não vi aqui. Não? Não, mas no caso... Está aparecendo aí? Não, você colocou apresentar tela? Isso, apresentar uma tela. Não, ainda não. Fecha, Lorena, e abre de novo. Tá bom. Deixa de compartilhar e retorna compartilhamento. Dispensar. Vou lá, apresentar uma janela. Um instante. Compartilhar. Agora foi. Foi. Isso foi muito rápido, por isso que eu estava achando, nossa, deu certo muito rápido. Mas agora tá indo. Massa. Tá aparecendo agora? Tá aparecendo já. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, queria já trazer uma citação do Gary Marx, que ele é um estudioso de Massachusetts, de vigilância, principalmente a questão da privacidade, é que ele fala que a vigilância, né, tenta fazer uma definição do que é vigilância, uma definição
Ele vai falar que a definição ela vai mudar de tempo, ela vai mudar de contexto, ela vai mudar de função, mas o que ele fala é que a vigilância envolve uma estratégia constante de coletar informações. Dependente do seu uso, de sua época, de sua tecnologia, a vigilância é sempre coletar informações. Então, ele vai falar, né, umas coisas bem interessantes que ele fala, antes de a gente perguntar se a vigilância é boa ou se a vigilância é ruim, a gente precisa primeiro perceber de onde é que ela vem, sabe? Qual que é a função dela. Então, o tempo que ela vai ser usada e as finalidades que ela vai ser usada. Então, a gente tem essa questão, né? E que eu também quero puxar para a questão do coronavírus. A vigilância agora, em relação ao coronavírus, né? Os dados das pessoas, comportamentos, como acontece na China, principalmente, ela está ajudando as pessoas a ficarem menos infectadas. Essa é uma vigilância boa? Quais são as consequências da pós-pandemia, então, para essa vigilância? Então, eu quero começar a deixar um monte de questões abertas para a gente discutindo durante a fala. Uma outra coisa que ele pergunta, que eu acho muito interessante, quem somos nós na sociedade de vigilância? O que é? O que ele entende por sociedade de vigilância? Né? Sociedade de vigilância hoje, ela é discutida, o conceito é discutido através das nossas tecnologias habituais, nossos dispositivos de comunicação que têm a tecnologia de vigilância embutidas nela. Então, a sociedade de vigilância em que nós vivemos hoje é essa relação que a gente hoje conhece como Big Data, ou Big Data, se vocês preferirem a pronúncia em inglês. É a Big Data de hoje. Então, é uma vigilância de monitoramento de comportamentos. Então, a gente vive hoje nessa sociedade de vigilância. E quem sou eu? Qual é o meu papel? Quem sou eu dentro da sociedade de vigilância? Essa pergunta é a principal pergunta que eu vou discutir na frente quando eu estiver falando dos processos artísticos das minhas obras, no caso. Então, eu queria delinear os principais contextos de vigilância que eu venho estudando. Não estão todos aqui, mas eu quero falar agora sobre um pouco sobre vigilância e controle, vigilância e segurança, vigilância e desejo, né, / consumo, e a vigilância sanitária, né, que com o atual Covid-19. Embora as 4 estejam separadas, elas funcionam uma dentro da outra, elas são sempre misturadas. Então, para fazer um desenho, né, geral do que essa vigilância de controle, eu vou falar agora, né, do Michel Foucault, que você introduziu para a gente, né, sobre o Michel Foucault. Eu queria falar de dois principais livros dele, né. Ele vai falar de vigilância, que é o Vigiar e Punir, que ele faz um estudo extenso sobre sistemas de segurança sistemas carcerários, presidiários, né, e dentro disso tem a questão da vigilância, e o outro livro que é a História da Sexualidade. Eu quero chamar a atenção para esse livro da História da Sexualidade, que é o 1, ele vai falar sobre o ato de coletar informações pessoais. E qual era o ato de coletar informações pessoais na Idade Média? Era através da confissão. Então, essa questão do controle social era feita através de uma vigilância pela confissão na igreja. Então, a igreja, né, ela falava que um bom cristão, ele deveria ir lá, o padre, e confessar seus atos pecaminosos, né, para o padre, para você, de alguma forma, ser perdoado dos seus pecados, né. Você não precisa fazer o pecado. Se você pensou no pecado, pensei em sexo, estou pecando. Vou lá e vou falar para o padre. Então, essa era uma forma de controle de natalidade da sociedade e o controle do sexo na Idade Média, que não seja para função familiar, que não seja para obter filhos, né? Então, isso eu trago um pouco também essa questão do confessionário, né? Quais são nossos confessionários hoje, né? Nossos confessionários hoje são os dispositivos de comunicação que têm as tecnologias de vigilância embutida. Então, a gente confessa muito nas redes sociais, a gente confessa muito quando a gente vai pesquisar uma coisa em sites de busca, enfim, nosso confessionário hoje é um confessionário digital. Vigilância e segurança. Eu quero chamar atenção para esse fato que aconteceu, né? O 11 de setembro, que depois de 11 de setembro, a nossa relação com a vigilância mudou muito. Ela teve um boom. Depois dos dias dos atentados do 11 de setembro, né, de 2001. Coincidentemente, foi o dia do meu aniversário, eu fiz 11 anos nesse dia.
Sério? No meu aniversário foi assim, foi tipo, uma coisa, foi muito chocante, assim, a gente ligou a televisão e começou pu, 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 pu. E aí eu falei, caralho, é tipo, dois aviões entrando numa torre, uma cena horrorosa, sabe? E Hum, aí tinha essa coisa do ataque terrorista, né? Começou essa questão do o mundo estava de um jeito e todo mundo teve que se preocupar com os terroristas, né? Que eles eram novos inimigos. Então, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos ela já tinha uma tecnologia de vigilância de intercepção de e-mails, de chamadas telefônicas, e que depois desse atentado se houve então uma justificativa para poder se usar a vigilância. Então, depois desse atentado, muitos estudos também sobre vigilância para privacidade começaram a ser feitos assim. Teve um boom também nos estudos sobre vigilância. Eu gostaria então de falar sobre a Laura Lacaze, que ela é uma socióloga, né, argentina. Ela vai falar no texto dela muito interessante que ela vai falar sobre a ciberinquisição. Ela vai falar do discursos usados pelos líderes dos Estados Unidos no tempo do 11 de setembro como justificativa de poder usar a vigilância, né, as tecnologias de vigilância, e o discurso usado pelo El Martilho das Brujas, que é o Martelo das Bruxas, que foi um livro publicado no século XV, na Idade Média, que fala como é que a igreja, né, no caso, eles faziam um discurso para queima das bruxas. Então, ela faz essas duas comparações de discurso de uma forma de persuasão. Então, ela falava, enquanto os Estados Unidos, ele falava que ele tinha a tecnologia de vigilância, que era a única tecnologia capaz de conter os terroristas, na Idade Média se falava que a igreja tinha os administradores que eram únicos que eram imunes às bruxas, imunes às magias das bruxas, né? E quando os Estados Unidos falavam de um discurso sobre a urgência e que era uma urgência acabar com o terrorismo e que era um perigo assim mortal para o mundo inteiro, né? Então virou uma guerra global, não virou só uma guerra dos Estados Unidos. De se combater o terrorista, na Idade Média, né, nesse livro, se havia uma urgência de acabar com as bruxas, porque as bruxas eram as responsáveis por todo o mal que existia no mundo, elas eram responsáveis por todos os pecados. E quando os Estados Unidos falavam, tipo assim, sobre uma guerra, declaravam uma guerra, né, um discurso bélico contra o terrorismo, na Idade Média se declarava guerra entre homens e demônios. Então, todo esse discurso foi feito como uma forma de persuadir as pessoas assim. Então, a gente tem que queimar seres, na Idade Média, no caso, temos que queimar seres humanos. Agora, na questão depois do terrorismo, depois dos ataques do 11 de setembro, agora a gente tem que começar a vigiar todo mundo e todo mundo tem que estar de acordo porque é uma questão de segurança mundial. Então, eu também quero subir esse questionamento, né, para a época que a gente está vivendo hoje, né? A questão da segurança digital, questão de segurança, principalmente sistemas de vigilância na China, que são bem mais avançados que os nossos. Se depois da pandemia vai haver uma justificativa também, assim, como segurança de todos, segurança sanitária de todos, assim, prevenir doenças, uma intensificação dessa vigilância digital. Bem, e aí eu vou começar já falando das obras, agora eu quero misturar tudo, quero misturar teoria com obra, né? Depois que a gente chegou, se tornou seres na sociedade de vigilância, né, com a vigilância digital que foi implementada depois do ataque terrorista dos 11 de setembro, e todo mundo aceitou ser vigiado. Essa vigilância que era para fins de segurança se tornou uma vigilância para fins de consumo, para fins de tudo que funciona, né, desde serviços até tudo que a gente usa relacionado a essa coleta de dados. Aí eu retomo aquela pergunta que eu fiz no começo, né? Quem sou eu na sociedade de vigilância? Então, eu gostaria de começar falando dessa obra, né? Que é uma videoarte que eu fiz em 2018, se eu não me engano, 2018, que é o Ponto de Acesso.
Essa videoarte vocês podem encontrar lá no meu site, que é lorenaferreira.gitlab.io, tá? Na descrição de baixo, depois no final eu vou deixar os links para vocês acessarem. Essa videoarte, ela vai falar nós como antenas, né? Quando eu não sou de Brasília, me mudei para Brasília, e umas coisas que mais me chamaram a atenção em Brasília são a quantidade de antenas que tem na cidade. A gente tem muita antena. Todos os prédios têm uma antena, assim, uma coisa é um tipo de dispositivo que está de forma naturalizada na paisagem, né? São as antenas. Eu, assim, quem somos nós, né? Dentro dessa sociedade de vigilância? Eu comecei a perceber essa questão da gente ser antenas receptoras e também que dão essas informações, né? Então, a gente recebe a informação, ao mesmo tempo que a gente recebe a informação pré-estabelecida pelos algoritmos, né? Uma informação pré-moldada para nós, a gente, com nossos comportamentos, vamos alimentando esse sistema de vigilância. Então, a gente nesse caso, de alguma forma, né, nós somos componentes de uma máquina, servimos para máquinas. A gente é um input e output dessa máquina, né? Eu gostaria também de citar um filósofo que eu gosto muito, que é o Maurício Lazarato, que ele fala dessa questão da gente ser componentes de uma máquina como uma servidão maquínica. Então, a gente, de alguma forma, seria servos dessa máquina para ela funcionar. Aí, como desdobramento, né, dessa questão de, eu sou também gerador dessa informação, faço parte dessa máquina, como desdobramento de pensar também as antenas, né, essa questão de dados invisíveis que circulam por nós, como nós temos a extensão, né, a extensão nós possuímos essa extensão de tecnologia de vigilância, saiu também essa obra, né, que é uma instalação chamada Força de Lorentz, que é uma instalação composta por três cubos, né? Como é que se diz? Esculturas, perdão, por três esculturas sonoras. Elas possuem diferentes formas de antenas, então elas são desenhadas para principalmente amplificar sinais 3G, 4G, o tamanho delas. E elas são conectadas a um dispositivo que converte essas ondas eletromagnéticas em sons. Então, o som vai sair, né, pela base de cada instalação, né, de cada escultura, e de acordo com o que a pessoa vai andando e as interferências dos campos, né, a energia do campo eletromagnético no local, o som vai modificando. Vocês também podem ver o som pode ver o vídeo dessa obra no meu site também, vai estar lá, no Força de Lorentz. Força de Lorentz é o nome a fórmula matemática do cálculo da energia da onda eletromagnética, por isso que ela tem esse nome. Então, dentro de um lugar, assim, dentro assim, do meu quarto, vai ter essas interferências eletromagnéticas dos meus aparatos, nos meus dispositivos tecnológicos. Então, seria também uma forma de sonificar, né, esse input e output de informações. Próximo. Então, pensando também, né, agora eu gostaria de falar daqueles contextos de vigilância, da vigilância como desejo e vigilância como consumo. Seria, então, nossas relações enquanto ser que gosta de ser visto, indivíduo, né? Somos indivíduos que gostamos de ver o outro e gostamos de ser visto, né? Isso Freud ele vai chamar de escopofilia, que é você gostar de ser visto e de gostar de ver o outro. Eu trago também essa obra que é a Shine Oficial, ela é um protótipo de um perfil, né? Ela é um autômato. O autômato é uma máquina com características humanas e que faz funções humanas, né? Ela faz mecanismos, ela de alguma forma ela funciona fazendo alguma função que lembra a função humana. Qual que é a função humana dela? Compartilhar, né? A função humana dela é ser um perfil.
Então, a Chayenne, né, ela existe, vocês podem seguir ela lá no Instagram, ela vai questionar isso, né? Eu como ser que existe para o outro me ver, né? Esse ser que só existe a partir da vigilância do outro. Então, isso seria nossa existência como perfil dentro de uma sociedade de vigilância. Ela é uma instalação que ela é feita com a cabeça de boneca, né? Estilizada, ela tem a sobrancelha delineada, ela tem como seu centro, né, do seu coração, ela tem um dispositivo de vigilância, né, que ela tem um smartphone, e o smartphone está com a câmera de vigilância, né, focada focada não, né, direcionada para o público, né, para o espectador. Quando o espectador chega perto da obra, ele vai ver atrás no espelho, né, que ela está instalada no espelho, atrás do espelho ela vai ver a live da Chayenne, né, o conteúdo digital da Chayenne. E ao mesmo tempo, o espectador vai ver seu rosto. Então, a obra, de uma forma, ela convida o espectador a se encaixar dentro do mundo da Chayenne, que é o mundo meu também, esse também é meu mundo, né? Então, a gente está enquadrado dentro de um mesmo mundo de perfil como consumo, como desejo. Também queria falar um pouco da Fernanda Bruno, né, que ela fala dessa naturalização e banalização da vigilância, como nós, de alguma forma, naturalizamos, né, utilizamos ela de forma assim, já é uma realidade e acredito eu também que não tem como a gente voltar atrás, enfim, a gente tem que agora pensar como é que a melhor forma da gente poder agora humanizar essas relações, né? Uma das formas é através da arte, né? Enfim, outra obra também que eu gostaria de falar é essa Personal Auricular Valence. Agora eu vou tirar um pouco a apresentação, porque essa obra está aqui na minha mão, enfim. Aí eu vou mostrar para vocês. Interromper compartilhamento. Vocês estão me vendo, né? Sim. É a Personal Auricular Venus. O que eu pensei? É uma orelha feita de borracha de silicone, né? Porque eu quis, assim, de alguma forma tentar simular uma orelha, assim, com uma textura e com exatamente a orelha humana, né? Eu quis simular uma orelha humana. O que ela faz? Ela tem três funções. Ou ela amplifica a vigilância, né? Ou ela bloqueia a vigilância, ou ela, de alguma forma, embaralha, né? Ela subverte a vigilância sonora. O que é essa vigilância sonora? É a vigilância que todo mundo está falando, mas que ainda não foi comprovada, que é essa vigilância de você, estou conversando com o Alex, fala, nossa, queria comprar uma pizza, né? Aí vem uma propaganda da pizza no celular. Muita gente está falando, né? Está, de alguma forma, falando que está sofrendo essa vigilância, mas ainda está no campo da conspiração, ainda não foi provado, enfim, por enquanto não foi provada essa questão da vigilância sonora dos nossos dispositivos. Então, o que essa obra faz? Rapidinho, não foi comprovado, mas é totalmente já factível, né? Porque vez ou outra, do nada, os nossos dispositivos, a gente está falando alguma palavra, ele capta essa palavra, faz uma busca no Google e já conversa com a gente ali, né? Enfim, é algo que eu acho que ainda assim, é feito, sim, mas assim, ainda não tem estudos comprovatórios, estudos científicos comprovatórios. Você vai encontrar alguns artigos, algumas páginas, algumas reportagens sobre, mas como o caso da vigilância de dados, né? A gente pode provar que a gente é vigiado, a gente tem, não vai faltar. Mas a questão dessa da vigilância sonora, de ter um material que fala, não, realmente, empresa tal está vigiando tal, ela usa esses tal, para melhor lhe atender, né? Quando você é nosso cliente, para melhor atender você. Então, o que essa obra faz? Ela é um produto, né? Então, temos essa orelha e atrás da orelha, né? Ela é um pavilhão auditivo, né? Então, o som, como é que ela vai amplificar a vigilância? O som bate na orelha, né?
no pavilhão e entra para dentro do ouvido externo. Se fosse no nossa cabeça, entraria no nosso cérebro, né, no caso. Aqui não, aqui o som do que você está falando, por exemplo, vai entrar para dentro do microfone do celular. Então, o dado que você está falando entra, né, de alguma forma ele é capturado, entra para o telefone celular, e o celular vai conseguir ouvir de melhor maneira você falando. Isso é uma forma de amplificar a vigilância. Uma forma de burlar a vigilância é você pegar um protetor de ouvido e enfiar dentro da orelha. Então, você de alguma forma está tampando. Ou se você quiser colocar alguém falando em alemão e quiser, de alguma forma, assim, confundir o seu vigilância, você vai lá, bota um fone de ouvido e bota um manto, alguém falando alemão, enfim. Tem toda essa questão, né? Então, o que eu quero falar, principalmente nessa obra? Eu quero falar um pouco dessa inversão que o McLuhan vai falar, né? Como os meios de comunicação é uma extensão do nosso corpo. Aqui eu quero pensar o contrário, eu quero pensar o humano, os meios de tecnologia humana, né? Nossa tecnologia do corpo, o organismo ser uma extensão da máquina. Então, seria um pensamento ao contrário, né? A máquina tendo extensões humanas. E essa questão também do corpo informatizado, né? Que o David Lyon fala. O David Lyon também é outro teórico sobre vigilância. Ele trabalha muito com Bauman, né? Também ele discute muito essa questão da vigilância líquida. Ele vai falar do corpo informatizado, ou seja, é um corpo que gera muito dados, e que esses dados eles são tomados, né, por quem está interpretando eles como definitivos para uma identificação da nossa identidade. Então, tudo que eu vou fazer de comportamento que é capturado, né, que de mim é monitorado, são dados definitivos a falar quem sou eu, a minha identidade. Então, o personal auricular Venus, ele vai tentar, de alguma forma, burlar essa questão de quem sou eu. Eu posso ter várias identidades, eu posso brincar de alguma forma, eu posso tampar. Enfim, seria essa proposta dessa obra. O que eu gostaria de falar agora, por fim, seria a questão agora da vigilância sanitária, né? Que agora é com o coronavírus. Quanto tempo eu tenho, querido Alex? Você tem mais uns 20 minutos. 20? Caralho, falei rápido. Assim, fica livre, depois a gente fica trocando ideia. Não, foi uma melhor parte. Enfim, eu fui fazer umas pesquisas, né, sobre como é que essa questão da vigilância agora do coronavírus, eu comecei a me preocupar mais com o que vai acontecer depois da vigilância, né? Então, quando eu falei da vigilância e segurança, que eu falei lá dos atentados, depois do 11 de setembro, que a gente começou a ser vigiado de forma mais enfativa através da vigilância de dados, depois agora dessa pandemia, né? Tem um filósofo que é o Byung-Chul Han, desculpa a pronúncia, né? Byung-Chul Han, que ele é coreano, então ele mora na Alemanha, mas faz tudo na Alemanha, trabalha na Alemanha, é filósofo. E ele vai falar sobre essa questão de uma nova forma de vigilância pós-pandemia. Ele fala do modelo de vigilância que acontece na China. Lá as pessoas são vigiladas, são muito vigiladas em ambientes públicos, principalmente. Então, lá vai ter muita tecnologia de vigilância no ambiente público. Estão muito vigiadas nos seus dispositivos também, né, nos seus celulares. E as pessoas lá, elas não têm elas não têm muito questionamento sobre a privacidade delas. Essa questão da privacidade, né? Em outros países, como, por exemplo, a Europa, principalmente, ela tem uma preocupação essa questão de privacidade, ela preza pelo direito à privacidade. Enquanto lá na China, as pessoas confiam muito no Estado e obedecem bastante. Então, essa é uma forma que está sendo usada para poder, de alguma forma, para poder diminuir a taxa de mortalidade, né, de casos do coronavírus. Então, ele vai falar de uma grande vantagem sobre isso, né, a grande vantagem de se ter ainda mais vigilância sobre os cidadãos, né, como um controle da pandemia, como um controle da saúde pública. Então, foi uma questão que está vindo, né, para o pessoal que está estudando vigilância, que se depois da pandemia, né, esse tipo de vigilância mais persuasiva ainda vai ser justificada
a justificativa de se salvar vidas vai ser usada para a gente se deixar ser vigiado mais ainda, que é uma coisa que está acontecendo que eu acho naturalmente. A gente já se conforma com a vigilância, né? A gente sabe, enfim, a gente, como o Fred falou, a gente tem um pouco dessa escopofilia, né? De gostar de ser visto e gostar de ver. Então, eu acho que não seria tão difícil se deixar justificar por isso, né? Então, ele vai falar dessas vantagens, né? Tem a Blue Dot. A Blue Dot é a empresa que conseguiu, de alguma forma, né, descobrir a pandemia do coronavírus no final de dezembro, né, do ano passado. Então, a Blue Dot ela tem vários dados, né? Ela tem várias informações. Então, ela vai pegar informações de artigos que saem, ela vai pegar informações de jornais, de periódicos de cada dia. Então, ela descobriu o coronavírus pelos dados que chegou a ela de casos de pessoas que estavam na mesma região, que fizeram parte de uma mesma feira, né? Que começou a pandemia, né? As pessoas com as mesmas, sentindo as mesmas dores, enfim. E começaram a ficar de olho, pode estar começando alguma coisa aqui. Ela também descobriu a Zika no Brasil, através dos dados, né? Então, ela não vai ter só dados de mídia, ela vai ter dados de voo de avião, que são dados vendidos entre as empresas, que a gente não tem acesso. Voo de avião, ela tem dados de quantidade de animais que existem, né? Quantidade de vaca, de galinha, de frango. Ela vai ter vários outros tipos de dados de vigilância que ela vai, de alguma forma, filtrar, ela vai analisar. Depois eles falam que os funcionários eles vão ver se realmente aquilo é uma ameaça, né? Eles vão interpretar os dados, a interpretação final dos dados não é pela máquina, é pelo homem, para ver se realmente vai surgir aquela doença. E, por fim, eles descobrem que tá acontecendo uma pandemia, né, no caso que a gente está vivendo hoje. Assim, empresas ou governos que não têm esse tipo de dados disponíveis vão ficar muito mais atrás. E não vão conseguir, de alguma forma, prever, né, como eles preveem através do uso da vigilância. Então, eles falam, no slogan do site, eles falam a informação é tudo, tem informação, mas eu penso de outra forma. Quem tem vigilância tem tudo, porque vai ter muita informação, e vai gerar isso diariamente, uma coisa assim, feita 24 horas, atualizada 24 horas. Então, quem tem esse poder de vigilância, de alguma forma, vai sempre estar mais à frente, né? O que acontece com a gente, o que acontece com as empresas, o que acontece com traçar perfis, descobrir perfil-alvo. O Bauman fala uma coisa muito interessante no texto dele da vigilância líquida, que antes o comércio precisava fazer você desejar aquele produto. Desejo o meu produto. Não. Hoje você só tem que procurar um nicho que poderia, de alguma forma, ter interesse naquele produto. Então, é só achar um nicho, não tem que fazer um desejo para todos. O nicho está lá, eu vou compartilhar com aquele nicho, né? Então, ele fala isso no livro dele, Vigilância Líquida. Enfim, eu pensando ontem, né, estava lendo algumas coisas pensando, assim, essa questão da vigilância, nós como seres vigiados, né? Assim, qual que é a minha atitude, né? Eu fico pensando, às vezes, que a vigilância ela é como se fosse um relacionamento abusivo, né? A gente não consegue largar porque a gente está sempre dependente dela. Então, eu não vou deixar de usar um WhatsApp, não vou deixar de usar um Instagram, não vou deixar de comunicar através desses meios que são hoje os meios que a gente usa para, tipo assim, eu não vou deixar de fazer. Então, é uma questão de dependência também, né? Então, eu deixo aberto agora para questões para a gente começar a fazer uma discussão. Massa, nossa, muitas informações. Eu falei muito rápido, né, gente? Desculpa. Não, acho que tudo está certo, assim, aconteceu. Eu vou lá no chat ver se tem alguma coisa ainda. Gente, façam perguntas. Mas, cara, você estava falando aí, antes que ver se tem alguma coisa lá no chat, mas você estava falando sobre as pandemias, as epidemias, na verdade, terem um certo controle, porque
em estados onde a gente tem uma vigilância maior, né, onde a gente tem essa circulação e o controle dos dados, né, maior, se prevê com muito mais antecedência, né? Você acha, por exemplo, a questão do coronavírus meio que subverteu essa vigilância? Né, porque já que a gente está falando de contexto, né, pensando que a China é um dos países que mais vigia os dados das pessoas, enfim, o cruzamento de informações. Eu não penso que subverteu, eu penso que é uma vigilância que já acontece, só que em outro país. Não é a mesma vigilância que acontece aqui no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, enfim. É uma coisa que já está acontecendo lá, que pode se transformar em um modelo de vigilância mundial para o mundo inteiro, no caso. Porque esse tipo de tecnologia já existe, ela já é implementada, tipo na China, principalmente. Então, seria essa questão de esse tipo de vigilância, ainda mais vai se tomar um modelo naturalizado, né? É o Byung-Chul Han, ele fala, né, que esse novo modelo é um novo modelo de soberania, é um novo modelo de soberania pela digitalização de dados. Ele vai falar que a soberania antiga é o que muitos países estão fazendo, fechando as portas, ninguém entra, ninguém sai. Essa soberania antiga. Para ele, a nova soberania é a digitalização dos dados. Então, tudo quanto for coisa que pode ser digitalizada, pode ser monitorada, ela vai conseguir ser controlada. Então, ele fala que isso é o novo modelo de soberania. Que é o que algumas pessoas até falam dentro da arte, né, como a estética do algoritmo, né, a estética digital da parada, né? Uhum. Deixa eu ver. Lá no chat tem, deixa eu ver, tem uma questão da Maria que fala sobre subversão da linguagem, que lembrou Roland Barthes, assim. E não, mas ela está perguntando aqui. Sim, somos reféns da vigilância, ainda mais nós artistas, porque parece que se não estamos nas redes, não existimos. Como se mostrassem as redes? Isso, essa é uma questão de dependência que eu sinto muito também, sabe? Eu como artista, eu usufruo muito de Instagram, de internet, enfim. E as pessoas, eu tenho um site, mas as pessoas, elas não vão ter muita visualização da minha obra no site, elas vão ter visualização se eu postar alguma coisa no Instagram, tipo, isso acontece. Então, aquilo que eu falei, né, o relacionamento abusivo, a gente está super dependente dessas, dessas, desses meios de comunicação. Se você Uhum. quiser ser reconhecido, enfim, se você quiser ter um público grande. Agora, se você quer falar assim, velho, não cansei disso, vou ficar só fazendo aqui do meu site, escrevendo para edital, tal, vou ter meu portfólio. Também tem as formas mais, um pouco mais, assim, vamos dizer, antigas de se ter um material, que é um portfólio, é um site, enfim, mas a visibilidade realmente ela vai se dar por esses meios, né? Eu não conheço nenhum outro tipo de meio que não gere tanta visibilidade quanto as redes sociais hoje. Sim, mas Lorena, você falou sobre, em algum momento você falou sobre servidão maquínica, Isso. né? Que sentido, assim, Você essa quer relação. que eu Eu queria entender um Ah, pouco. o Maurício Lazarato, ele vai falar, ele tem um texto muito interessante sobre semiótica, tecnologia. Eu não vou Uhum. saber exatamente o nome do texto, ele vai trabalhar sobre semiótica. Então, ele vai falar que essa questão, igual você está falando também da estética do algoritmo, né? Uma questão Sim. de haver só fórmulas de cálculos, né? E a gente só ser um componente, por exemplo, faço parte dessa máquina que vai gerar um comportamento. Ele vai ser lido, ele vai ser interpretado de uma forma pré-estabelecida, né, que o algoritmo ele faz isso. Ele tem formas pré-estabelecidas de se obter resultados. Ele tem aquela coisa, né? Eu quero obter tais resultados, eu quero saber se quantos carros passam na avenida, tal, hora, sei lá, esses são os resultados que eu quero. Então, isso vai ser tudo jogado para aquilo. De alguma forma, diminui uma questão de subjetividade, principalmente
do que a gente fala, né, da nossa língua. A gente é diminuído em dados. Então, esses dados vão fazer, enfim, a gente vai gerar mais dados para esses cálculos, para gerar resultados que a informação vai chegar para nós. E a gente vai ficar circulando nessa Aham. ciclo vicioso. Chegou para nós, a gente age de uma forma e vai, sabe? E fica nesse ciclo vicioso. Então, uma coisa que o Lazarato ele expressa muito no texto é essa questão de uma dessubjetivação, né, do humano. Ele se transformar só em uma parte da máquina, ele se sujeitar a ser apenas um servo da máquina. Sim. Que é um pouco que o Arthur falou, mas também que a gente pode, né, que a gente pode lembrar muito bem do Willem Flusser, né, que a gente tá como a serviço, né, do equipamento, do aparato, e aí a gente precisa, na verdade, para ser um sistema revolucionário, a gente precisa subverter, né, o sistema, né, precisa Isso, jogar contra a máquina, né. A Mari, que é nossa colega lá do PPG, Mari, não! a gente ama a Mari aqui, eu amo. É a nossa ministra dos territórios sensíveis, né? Sim. Ela está questionando aqui, Lorena, se a vigilância não seria uma ação natural do ser humano. Somos, por natureza, vigilantes? Isso, muito boa, nossa, muito boa questão. A vigilância, né, que vigilare em francês, vem da questão bíblica, né? Deus, se eu não me engano, é o Salmo 136, se não me engano. Ele vai falar assim: toma minha mão, eu te vigiarei, e você toma minha mão direita enquanto eu te vigiarei. Uma coisa assim, eu vou te conduzir enquanto vigiai-vos, né? Eu vou te vigiar e tal. É uma questão muito, ao meu ver, paterna, assim, uma questão de cuidado da outra pessoa, Aham. vigiar como questão de cuidado. Já uma interpretação religiosa mostra isso como uma interpretação de controle. Ó, você está pecando, eu estou te olhando. Eu estou vendo que você está fazendo errado. E é Agora, sim, uma questão, eu acho que sim é uma questão humana, porque é uma questão de cuidado e de você, de alguma forma, querer controlar o comportamento do outro. Então, tecnologias de vigilância, assim, seriam formas, assim, formas que a gente conseguiu de desenvolver e usar melhor ainda essa nossa questão de querer vigiar o outro, querer controlar o outro, sim. querer, de alguma coisa, também cuidar do outro. A vigilância sanitária é uma forma de cuidado para as pessoas não morrerem. Então, tem todos esses tipos de vigilância, né? Não tem uma definição, a vigilância é boa ou ruim, como diz o Gary Marx. Esses tipos de vigilância. Nossa, total. Até fiquei pensando aqui, se, tipo, se, nessa, pensando dessa perspectiva cristã, tipo, se fomos nós que inventamos, de repente, Deus, essa entidade, né, foi justamente nós querendo, né, esse cuidado, essa vigilância mesmo, né, porque esse Deus que está em cima, né, geralmente esse Deus popularmente ou conhecido, né, que é como se fosse o demiurgo mesmo, controlando a gente, vigiando a gente dos nossos pecados, né, total, né. Não, e a tecnologia ela é um resultado da nossa natureza humana. Então, tudo que a gente faz, a gente constrói isso tudo, mas tudo que está lá é nossa natureza, entendeu? Para que a gente está usando aquilo é da nossa natureza. Então, vem tudo. Gente, é tudo culpa nossa, não adianta também querer culpar a máquina, não. E também jogar pro outro, né. É A tudo, Mari, tudo, a tudo Mari, culpa nossa. a Mari ainda coloca outra questão. Uhum. Uma questão para refletirmos também de como a vigilância é usada, uma pergunta, né? Como a vigilância é usada para o controle do imaginário, ou seja, controle da criação artística. Controle da criação artística, né? Controle do que está no mundo. Sim, sim. Tem um livro muito, muito interessante de se ler, que é do Eli Pariser, que ele vai falar filtros invisíveis. Ele vai falar realmente dessa questão, a gente é o que a gente vê, é o que a gente se informa, né? Eu não vou conseguir imaginar uma coisa que eu nunca vi na vida. Enfim, a formação de um conhecimento.
Então, eu queria até falar um pouco do meu projeto do mestrado, que foi esse, né? Como é que a formação, eu dei esse exemplo, que é um exemplo que eu vou conseguir explicar. Como é que a formação de um gosto musical, de um repertório musical através de plataformas que personalizam, né? Então eu não vou ter acesso a outras coisas que não sejam do que o algoritmo acha que é o meu gosto. Isso de alguma forma acaba me limitando aquilo. Então eu não vou conseguir entender o que é uma música do, da África feita por um grupo lá, se aquilo para mim não tem, eu não tenho aquilo. Então eu não vou conseguir de alguma forma imaginar aquilo. Então, sim, é uma forma, enfim. E a gente, também, como acadêmicos, como artistas, a gente vai ter alguns conteúdos que só a gente tem acesso, né? Tem essa questão do acesso. E é uma questão muito complicada, porque a gente tem um meio de comunicação que gera muita informação todos os dias, né? Então, também tem essa defesa da vigilância como forma de organizar toda essa informação e dá para você aquilo que realmente interessa. Então, Uhum. também tem essa outra questão dentro desse questão da vigilância, da personalização de dados. Sim. E a Mari ainda contribui aqui, né, dentro dessa relação da vigilância como controle do imaginário, controle do estar no mundo, né? E, sobretudo, o controle da morte, né? Que é a questão da necropolítica. Enfim, também eu acho que é uma outra questão que a gente poderia, de repente, até falar mais, se quiser falar alguma coisa assim, mas Sim, o Bauman fala muito isso também, da questão dos excluídos, né? Que aconteceu muito no 11 de setembro. Todo mundo que tinha traços do Oriente Médio, todo mundo que tinha algum nome do Oriente Médio, que era da Síria, da Líbia, começaram a ser perseguidos, eram vistos como supostos terroristas. Também tem a questão do drone, da pessoa ir lá e não está navegando, né, no avião, mas ele está no tipo um controle remoto, vai lá, aperta um botão, joga uma bomba e morre gente. Ele está lá cumprindo a função dele, né? O Obama fala isso. É a inocência do gesto, ele vai falar que isso é a inocência do gesto. Você apertar um botão, matar alguém porque você está fazendo uma coisa habitual que é o seu trabalho. Então, o sistema de vigilância também tem essas relações de exclusão e de morte também, né? Que são estados de exceção, né? A gente Uhum. estudou também sobre esses estados de exceção, que faz com que estados, por exemplo, agora, na pandemia, é um estado de exceção, porque a gente parou tudo que a gente está fazendo. Em nenhum outro contexto a gente pararia tudo. Então, a vigilância, a tecnologia de vigilância, ela ajuda e, de alguma forma, ela faz muito parte desse sistema, né, de como é que é? Necropolítica, né? Necropolítica. Necropolítica. Enfim. Eu acho que a gente está mais ou menos no nosso tempo. Não sei se tem mais algum. Não tem mais nenhum questionamento lá no chat. É, é, Lorena, tem a Mia Mieko falou que isso tem no Spotify, tem muito isso, esse controle de dados. De repente, eu acho que é isso que ela deve estar querendo Sim, a dizer. personalização de dados, isso. Plataformas de música, elas são, assim, é um exemplo muito bom de personalização de dados, assim, com plataforma de imagem, com Pinterest, enfim, porque ela está lidando com a questão de gostos, né? Então, preferências de consumo, principalmente que é consumo de imagem, consumo de música. Então, eles têm, a Deezer tem, então, isso de alguma forma é um chamativo para o público. Por exemplo, eu uso a Deezer, eu uso Spotify, e, Também. tipo, eles dão sugestões realmente que vão o meu gosto, isso para mim tá bom. Isso para mim é bom, porque, tipo, não vai fugir nada do que eu não gosto, de alguma forma. Mas, por outro lado, eu não vou conseguir ter o conhecimento de outras diversas coisas que eu poderia ir lá e pesquisar, enfim, descobrir. Eles falam que é uma descoberta, né? Acho que é a Deezer, ela fala, descubra novas músicas. Não está descobrindo, você está sendo. Elas estão te dando música e você supostamente vai gostar. Isso, para mim, não é uma descoberta. Assim. Uhum. Legal. Eu acho que a Mari ainda
falou mais uma questão. Fale, Mari. Abra seu coração para Maravilhosa, nós. Mari. Necropolítica do estado de exceção, também como o controle dos que podem morrer e da política da inimizade, né? Acho que necropolítica do estado de exceção, também como o controle dos que podem morrer e da política da inimizade. Enfim, porque a gente, né, poderia adentrar outras questões que envolvem questão de representatividade, né, a questão do corpo negro, a questão do corpo gay, LGBT, enfim, né, né, pensando no 11 de setembro, né, que se escolheram ali os corpos que deveriam ou não, né, estarem diante de uma narrativa, acho que a gente poderia estender para outros também, né, porque, enfim, se a gente for pensar em necropolítica agora é uma coisa assim, né, tipo, né, a questão do... E a questão dos imigrantes também tem muito isso. A própria questão da pandemia na periferia também, né? Exatamente. Que é justamente isso. E uma questão que poucas pessoas, de repente, falam é que pode existir em algum momento uma que é uma questão difícil de falar, né? Mas uma questão necropolítica nos próprios nas próprias prisões, né? Também dentro da pandemia, né? Que é uma coisa que é bem delicada de se problematizar, né? Sim. E, sei lá, a artista Berna Real, ela fala muito disso, né? Que a violência dentro das prisões seria uma referência. Bom, vou finalizar. A gente está no nosso horário. Eu gostaria só de, antes de fechar, deixar aqui na tela os sites. Também gostaria de... Vocês estão vendo agora? Deixa eu ver. Eu estou vendo. Talvez lá também. Eu gostaria de também indicar esses dois sites, que é o LATS, que é a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Lá tem muito material também sobre a vigilância no coronavírus. É um material muito, sempre atualizado. E também um site muito atualizado, com muito artigo sobre vigilância, é a Surveillance e Sociedade, né? Vigilância e Sociedade. Que vocês podem entrar. Esses são meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo, e-mail, site e o perfil do Instagram. Valeu. Valeu, Lorena. Mais uma vez eu queria agradecer a sua participação, ter aceitado, ter estado hoje com a gente falando coisas assim que eu aprendi bastante muito com você hoje. E também reforçar que esse espaço dentro de uma live de mostrar, de visibilizar, dar voz às pesquisas de arte e outras humanidades também, né? Que aí eu queria dizer que estamos num processo talvez aí dentro da política, né, da política educacional, da educação, enfim, que está, de certa forma, cerceando, né, as pesquisas, né, ou dando crédito, ou não dando valor, ou retirando da os humanidade, nossos, né? Cortando o PIBID, né, que enfim. E aí é interessante a gente ressaltar, porque também é um lugar político também, enfim, né, de dizer que estaremos aqui reproduzindo e que vamos nos manifestar para que esses espaços, né, e esses investimentos não acabem, né? É isso. E dizer que esse fórum livre de arte, cultura, de ciência, desculpa, fórum livre. Eu sei, de ciência, arte e cultura. Fórum livre de arte, ciência e cultura. Até eu errei. É uma atividade do IFB, né, principalmente dos professores lá do campus Recanto das Emas, né, com essa proposta também de continuar difundindo, de estar coligado com os nossos pares, nossos alunos técnicos, os outros professores também, que a gente cria essa rede. E eu acho que agora, mais que nunca, é necessária essa rede. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou aí do chat nessa rede e que ajude a disseminar também. Nós estamos, o Arte na Rede está toda quinta-feira, às 15 horas, aqui. Na próxima quinta-feira, quem vai estar com a gente vai ser o Rodolfo Ward, que também é do Media Lab da UNB, colega nosso lá, né, Lorena? Isso. Ele é doutorando e ele vai falar sobre arte e inovação em tempos de pandemia.
Então, também outra live que vai ser bem bacana. E, por fim, antes de finalizar aqui, eu queria agradecer aos colegas professores e principalmente a professora Patrícia Barcelos, que foi uma das pessoas, na verdade, foi a pessoa que pensou, idealizou esse grande fórum, assim. Então, é isso, queria fazer aí meus parabéns para vocês todos que estão aqui, agradecer a Patrícia Dantas, que está fazendo a transmissão com a gente, e é isso. Valeu, Obrigada a vocês também. valeu, Obrigada, Alex, pelo convite. valeu, Lorena, grato, grato, grato. Valeu, Mari. Falou. Falou.